Bora. Vamos falar sobre containers, construindo containers resilientes e escaláveis. Mas primeiro eu vou falar quem sou eu, Marcos Souza. Vou começar primeiro falando em autodescrição, para a gente começar fazendo um exercício de sempre pensar no próximo, porque nem todos somos iguais. Na verdade, ninguém é igual. Todos somos diferentes. Eu sou um homem branco, 33 anos, tenho cavanhaque e os olhos bem pequenininhos. Eu sou marido da Aline, pai da Lara, sou Platform Engineer e host do podcast Mais Talk Menos Show. Eu também sou graduado em redes de computadores, sou especialista em arquitetura de software e soluções. Eu sou cria da favela do Jardim Irene, lá do Cafu, lá em São Paulo. Também sou portador de TDAH, então posso ficar nervoso, posso me embaralhar, mas isso é normal. Loucura é tranquilo. Curiosidade, fui sócio de uma hamburgueria e no slide aqui a gente tem uma receita de maionese verde que é foda. E aqui a gente tem as minhas redes sociais, tem um podcast que é muito menos show, é um bate-papo para a comunidade, para falar sobre histórias das pessoas. Então tem papos fodas do Jefferson, da Linux Chips, e muita gente foda aí também. E é isso. E a responsabilidade aqui é eu por mim mesmo, não tem nenhuma empresa, não tem ninguém por trás de mim. Então, se der BO, a casa cai para mim mesmo. E eu vou trazer aqui, a gente tem duas etapas dessa palestra. A primeira etapa é uma palestra que eu vou falar sobre a história da PIP. Uma história da girafinha PIP, que é uma história da CNCF, contando o que é o Kubernetes para crianças. E na segunda parte eu vou falar como a gente constrói uma aplicação resiliente e escalável. Alguns paradigmas para a gente manter um ambiente minimamente de pé. Então, a PIP era uma girafinha, é uma aplicação nossa em PHP. Pensa num site, um WordPress, estava lá, jogada num servidor antigão, que não conhecia suas dependências. Um web server lá, tranquilão, lá em, sei lá, um WordPress. Isso aí. E aí, certo dia, ela conhece um amigo Docker, um container, né? Que ele fala, olha, aqui é muito mais legal, é muito mais fácil, ele é isolado, você vai conseguir ter muito mais resiliência, você vai ter muitos benefícios. Ele apresenta um mundo de magias, né, para a girafinha. Então aqui ele está representando o container com a caixa, né, que a gente vê aqui. Só que aí a gente pega num ponto, né? Para a gente gerenciar containers, ele precisa ser gerenciado, né? Tipo, gerenciar um é uma coisa, gerenciar 100 é totalmente diferente. E aí gerenciar rede, compartilhamento de arquivos e trocentas outras coisas que a gente precisa gerenciar numa infraestrutura é bem pior. E aí, o que aconteceu? A nossa Docker deu no pé. Olha lá. Só que aí, lá no fundo, apareceu um navio. E aí chega o Capitão Kube. Então, o Kubernetes é a palavra que vem do grego, né? Que é o capitão do navio, né? Então, o Kubernetes é um projeto que tem por objetivo construir uma plataforma robusta para conseguir executar milhares de containers em produção. Então, logo, o Capitão Kube, ele deu para a nossa girafinha PIP uma label chamada com o nome dela, PIP. Por quê? O Kubernetes usa as labels para identificar os recursos do Kubernetes, seja pods, seja config maps, seja volumes, qualquer coisa. Então aqui a gente tem a estrutura do pod. O pod dentro do Kubernetes é a mínima estrutura de
de um container, vamos dizer assim. A mínima estrutura de uma aplicação dentro do Kubernetes. E aí, a PIP, ela ainda era uma aplicação legada, porque ela estava muito sozinha ainda, né? E ela pensou assim, poxa vida, eu ainda fico sozinha, ainda tenho dificuldades, né? E se eu pudesse me reproduzir? E se eu pudesse me clonar? Aí o Capitão Kube, ele falou assim, eu tenho uma ideia. E apresentou para PIP o Raptor Controllers, que basicamente é a mesma coisa do pod, e aí você adiciona um controlador para conseguir controlar os dois pods. Então você adiciona um controlador para conseguir controlar esses pods. Estou indo muito rápido aqui. É minha primeira palestra ao vivo, cara. Tomar uma aguinha. Mas mesmo assim, a PIP estava triste, estava muito triste. Por quê? Porque às vezes você ter a companhia de si próprio é meio chato, né? Imagina um monte de Marcos aqui dentro dessa sala, ia ser terrível, minha esposa que o diga. E aí, o que aconteceu? O Capitão Kube teve uma ideia. Falou, poxa vida, eu vou criar um túnel. Eu vou criar um túnel para que você possa conhecer o mundo, para conhecer outros bichos, outras pessoas, outros dispositivos. E eles também possam encontrar vocês. Então, assim, ele criou o Service. O Service, ele é a porta de entrada do Kubernetes para fora. Então, assim, a PIP pôde conhecer novos dispositivos, novos APIs e tudo mais. Estou sendo bem simples aqui para a gente começar a criar uma linha de raciocínio até o final. E aí, como a PIP já tinha conhecimento de de novos dispositivos, como ela teve acesso à internet, acesso à rede e tudo mais, ela conheceu o Gold. O Gold era uma aplicação em Go. Essa marmotinha aqui, ó, que é bem usada para Go. E o Go, ele deu um presente. Ele deu um presentinho aqui para a PIP. Só que a PIP está chorando. Por quê? A PIP está chorando porque ela ganhou um presente, só que ela não tem onde colocar o presente. Ela vai colocar no bolso? Não tem como, né? Só que aí o Capitão Kube falou para ela, poxa, eu tenho um lugar para você colocar isso. Eu tenho um compartimento. Eu tenho um locker. Camila, o locker. O volume. Ele criou um volume. E dentro desse volume, caso a PIP tivesse algum problema, se ela fosse reiniciada e tudo mais, se ela fosse perdida, alguma coisa, o que estivesse dentro desse volume não seria perdido. Então ali a PIP colocou o seu presente. Depois a PIP precisou, como foram criados vários, a gente pode falar aqui de dispositivos, para ficar mais fácil, como foram vários objetos do Kubernetes, a PIP queria organizar isso tudo de uma maneira mais fácil para ela conseguir encontrar isso, né? Porque imagina você ter que encontrar o volume, encontrar qual que era o replica set, dentro de milhares de containers, milhares de objetos dentro do Kubernetes. Então, para isso, existe um agrupador chamado namespace. Então, aqui foi criado um namespace chamado Girafinha. Então, quando a gente olhar dentro do namespace Girafinha, vai ter tudo que é relacionado à PIP. E aí, a PIP encontrou seu novo lar e foi feliz e caminhou para o seu novo mundo. E agora chegou a segunda parte. E como construímos? Passou. Poxa vida.
Essa daqui é a nossa appzona, né? Que a gente está acostumado a ver os devs aqui, os gerentes. Eu mostrei ali em cima as desvantagens de a gente ter uma appzona, um ambiente legado. Geralmente, a gente tem para quem está de DevOps e vai pegar muito esse cenário, você tem uma aplicação legada lá, criada em .NET 3, igual eu estava falando no almoço hoje. E o compartilhamento dessa aplicação é muito complexo, muito difícil. Várias pessoas trabalharem dentro desse código. A manutenção disso é horrível. Ninguém tem o domínio completo dessa aplicação. Monitoramento, então, nem se fala. Funciona sei lá, porque tem que funcionar. É isso. E o custo é altíssimo. Então, por isso que eu coloquei um cocôzão aqui, ó, porque ele é um cocôzão. Mas qual que é a vantagem disso? O recurso é agrupado, ele está numa máquina só. O gerenciamento disso é simplificado, porque eu tenho uma única máquina. Então, eu sei onde está o problema. E funciona. Funciona. Mal, mas funciona. Agora vem a coisa. Imagine isso daqui. Se você tem um cocôzão e você quer trocar por vários cocôzinhos. Por quê? Porque às vezes é isso que pedem pra gente. Você pega esse cara aqui e só joga dentro dos containers. Nunca vai funcionar do jeito que está. Nunca, não vai. No processo de construção de containers, temos que avaliar se a nossa aplicação tem definições que nos ajudem a manter os ambientes minimamente funcionando, para que a gente não cause novos incidentes. Se não, o call de crise fosse bom, seria só apenas uma mensagem no Slack, né? Não tinha nem call de crise, né? Senão não vai dar tempo, não. A resiliência é a capacidade de lidar com os problemas e falhas, adaptar-se, então recuperar. Nem vou ler, porque senão não vai dar tempo. O que a gente precisa para ter uma aplicação resiliente? Multi-réplicas. A gente viu lá a pip com várias pipzinhas. Um container, se ele cair, morre todo mundo. Se a gente tem aquela appzona lá em um servidor só, se o servidor morrer, não tem nada. Então, no mínimo, quando for colocar alguma coisa em produção, no mínimo 2, se possível 3. Coisas que a gente pode fazer dentro do código da aplicação. Políticas de resiliência. A gente tem aqui um exemplo de retry. Quando o Gold manda uma requisição para a pip e ele não consegue, ele tem alguma coisa de erro, uma mensagem de erro, ele faz uma retentativa. Isso daqui é nós, DevOps, ajudando os desenvolvedores a fazer a aplicação deles serem mais resilientes. Isso é papel nosso também. E o Circuit Break. Caso falhe várias vezes, o Circuit Break ele é aberto, é aquele disjuntor da tua casa quando você toma banho 1 hora seguida e ele cai, para ele não explodir sua casa, ele para. É a mesma coisa aqui. Então você para, espera um pouquinho, conserta e depois volta a funcionar. Políticas de fallback é quando você manda uma requisição e se tiver algum erro, você esperar algum comportamento estruturado. Se você quer que ele abra um circuit break ou faça algum outro comportamento, que possa mandar para uma outra fila ou seguir um outro caminho. Isso tudo aqui você usa o fallback. Isso daqui, health check. Quem que já viu um health check com 200? Com erro e 200 ok?
é um falha com sucesso. Famoso falha com sucesso. Mas é muito importante a gente ter um health check nas nossas aplicações. Um health check que funcione. Que ele pelo menos ele teste as principais dependências do meu código para que funcione, né? Para que suba, né? Temos algumas outras coisas aqui que a gente pode implementar para criar, para maximizar a resiliência, né? Que a gente fala que dentro do código eu tenho a pirâmide de testes, né? Quanto mais baixo eu estou na pirâmide de testes, mais barato fica e mais rápido fica. Quanto mais para cima eu estou, mais caro e mais demorado é. Então, se alguém fala, quem que fala que testes unitários não presta? Aqui, ó, mais fácil de implementar. Teste de performance. Como que você vai para uma mega promoção aí da Strigos Rider, né? Do Jeff, e não testa a aplicação para saber se vai aguentar? Tem que fazer, né? E o Chaos Monkey, né? O Chaos Monkey, ele vai imputar dentro do nosso sistema pequenas falhas, pequenas latências na rede, ou vai embaralhar a tabela de roteamento, vai diminuir o request limits dos pods, vai fazer uma zona. Escalável. Ser escalável significa ser capaz de crescer rápido. E a gente tem escalabilidade. Reativo, quando a gente cresce para cima por demanda, né? Tipo, eu vou lá e escalo por algum evento, né? Então, outscale, vertical para cima, então cresço o tamanho, e horizontal para o lado. Então, reativo é quando eu tenho algum evento de fora, né? Sei lá, eu dependo de algum evento para que execute isso. Quando eu tenho dinâmico, é porque eu sei que vai ter algum evento naquele horário, então eu já meio que predizo e já faço essas alterações automaticamente. E aí, a revisão do tio aqui é o R rápido, teste o seu código, escale, poupe dinheiro. Isso é as 4 principais dicas que mudaram a minha vida até agora na área de DevOps. E obrigado. Não desista sem ao menos tentar 1000 formas de diferença formas. É isso.